Para entendermos mais sobre essa tensão entre o presidente dos Estados Unidos e o Chair, o presidente do Federal Reserve, vamos receber a estreante da casa, a nossa nova analista de economia, Lucinda Pinto. Lucinda, muito bem-vinda, muito boa noite. Certamente vai engrandecer demais a cobertura de economia da CNN Brasil, que já conta com Thaís Herédia, Fernanda Nakagawa e Lucinda Pinto. Vou confessar uma coisa, gente, era um desejo antigo da CNN que agora deu certo, que ela se junta à nossa equipe. Muito bem-vinda, queria te ouvir um pouco, uma pressão sem precedente de fato, né? E diferentes países, né? A gente já viu isso, não só aqui no Brasil, vários outros países os governos pressionam porque juros tende a ser inversamente proporcional à aprovação dos governos, porque afeta o crescimento. Mas no caso dos Estados Unidos, isso tem uma dimensão ainda maior, porque virou agora, inclusive, um caso de polícia, uma acusação criminal. Queria que você nos trouxesse um pouco da sua compreensão do quão grave é esse cenário e o que isso aponta para frente, afinal de contas, Donald Trump está terminando seu primeiro de mais 3 anos de mandato, de governo neste atual mandato. Yuri, primeiro, boa noite, quero te agradecer aqui pela recepção, boa noite a todos. E, de fato, acho que azedou, né? Acho que o que a gente pode dizer é que a gente está vivendo um momento em que as relações que já não eram boas ficaram ainda mais graves. E acho que uma informação que ilustra bem o nível de gravidade dessa situação é que Fed, os representantes do Fed, eles raramente falam de forma extraordinária, sem planejamento. Então, nos últimos 20 anos, para você ter uma ideia, às vezes houve 3 vezes antes dessa em que houve um pronunciamento extraordinário no fim de semana por um dirigente do Fed. A primeira vez foi quando houve a crise do Lehman Brothers, a crise internacional. Uma hecatombe, de fato, financeira que justifica. Né? Exatamente. A pandemia e depois, em 2023, quando teve uma onda de quebradeira ali de bancos médios. Então, o fato do Powell ter tomado essa iniciativa de vir a público e dizer: estou sendo pressionado, o presidente está querendo trazer questões para desviar o foco do que importa, que é a política monetária, isso mostra que é uma crise grave. E não é uma crise apenas para os Estados Unidos, é uma crise mundial, porque o Fed é a grande referência dos bancos centrais. Ele é uma referência de liberdade, de independência de banco central, institucional, e os Estados Unidos têm essa tradição, têm esse legado de terem instituições muito fortes. Então, a gente vê esse esforço, essa tentativa do presidente Donald Trump desviar mesmo a atenção. A gente fica até pensando que não é nem por razões econômicas, né? Muito por razões mesmo de controle, razões mais políticas. Demonstração de poder político. Exatamente, que ele está tomando esse tipo de iniciativa. Então, ele fazer esse tipo de coisa realmente arranha, preocupa e traz uma reflexão importante sobre quem vai suceder o Powell em maio e como é que vai ser a condução da política monetária no momento em que, finalmente, parece que os Estados Unidos começam a ensaiar aí uma recuperação da economia. E, bom, claro que a economia americana indo bem, pelo tamanho que ela tem, acaba puxando o resto do planeta, né? Sem dúvida. E quando eles vão mal, acaba todo mundo sentindo esse efeito. Agora, Lucinda, como você falou, né? O Fed é uma referência. Por exemplo, a autonomia do Banco Central brasileiro tem como espelho, ou pelo menos busca mimetizar em parte, esta autonomia que o Fed tem para estabelecer a sua política monetária. Não tem o mesmo mandato, por exemplo, em relação à questão do emprego, mas tem semelhanças. E, como você disse, quer dizer, o que acontece no mercado americano reflete no mundo todo. Como é que isso impacta os mercados, ou como é que impactou já no dia de hoje? E o que mais que a gente pode esperar pela frente aí de consequências em relação a essa tensão entre Fed e Casa Branca? Acho que o primeiro efeito e o impacto que, na verdade, a gente já vinha sentindo há algum tempo e deve sentir bastante daqui para frente é sobre o dólar, porque o Banco Central americano, no fim das contas, o que ele faz? Ele tem que controlar a inflação em dólar. Isso é uma questão para os Estados Unidos, mas para o mundo, porque hoje, basicamente, 60% das reservas internacionais estão colocadas ali em moeda americana. Então, a gente já viu, a gente preparou aqui uma tela para mostrar, até quando a gente olha aqui esses números, eles estão parecendo muito comportados, mas é porque... praticamente não variou, né? Porque ao longo do dia as coisas meio se acalmaram, porque 3 ex-presidentes do Fed vieram a público defender a instituição. Acho que tem uma coisa importante de dizer que
quando o Powell ele vem a público, além de firmar a posição, eu acho que ele tem ele faz uma espécie de chamado para a sociedade civil. Olha, precisamos aqui reforçar, preciso de apoio, eu preciso de ajuda para ser possível resistir a essa pressão. Mas ao longo do dia, o dólar ele caiu em relação ao euro, ele caiu em relação ao ien, e não foi só na comparação com as moedas fortes. A gente consegue ver na próxima tela que teve uma reação também em relação às moedas emergentes. O real ele destoou. Porque justo com a gente, poxa, por quê? Que nós temos as nossas questões, né? Nós também temos um banco central aí, de alguma forma, em ataque. É verdade que hoje as coisas se acalmaram um pouco, mas tem uma leitura geral de que as coisas não acabaram, que o problema não acabou, que o Banco Central vai ter aí um caminho para resolver essa situação do Master, e ficaram aí algumas ranhuras, né? Então, acho que tem uma dúvida aí sobre o que vai acontecer pela frente na solução do Master, mas o tema aqui, voltando, é o comportamento do dólar frente às divisas. E isso realmente é uma preocupação no momento em que você já tem uma discussão sobre o quanto o dólar vai continuar sendo essa moeda onde todos os outros bancos centrais do mundo vão colocar ali os seus recursos. E isso se refletiu claramente, por exemplo, e vem se refletindo, né? Se a gente vê aqui esse gráfico, esse gráfico é de um ano. Então, você vê, olha o movimento do ouro. A gente está falando do ouro, que é uma outra... a velha salvaguarda de todo mundo. Exatamente. Você vê, entra a década, sai década, no fim das contas o ouro é sempre também esse porto seguro. E o ouro não para de subir. E o ponto marcante é abril, que é justamente o Liberation Day, quando começa a política de tarifas ali de Donald Trump, e vem, né, nessa toada mais crescente do fim do ano para cá, né? É isso mesmo. E aí, do ponto de vista mais financeiro, a gente consegue ver a reação cautelosa e preocupada dos investidores quando a gente olha para os juros de 30 anos dos Estados Unidos, os juros dos Treasuries. A gente vai olhar aqui na próxima tela, que também voltou a subir bastante. O juro americano, o juro básico, ele está hoje entre 3,5% e 3,75% ao ano. E a gente está falando de um juro projetado para 30 anos acima de 4,80%. É muita coisa. Isso não é... Os padrões deles. Exatamente. Isso não é comum no mercado americano. Reflete essa cautela, essa preocupação do investidor com o futuro, e é um problemão do ponto de vista fiscal. Porque esse juro longo, ele custa para o Tesouro americano fazer a rolagem da sua dívida, ele custa para os cofres públicos, então ele agrava a situação. Então, o resumo, Yuri, eu diria que o Trump está fazendo esse esforço de marcar uma posição política, tentando defender ali a sua liberdade de intervir onde ele quiser, né, no órgão público que ele quiser, mas a verdade é que é um tiro no pé, porque na prática o que ele está conseguindo fazer é enfraquecer a moeda americana e pressionar os juros de longo prazo. Então a gente precisa acompanhar aí para ver em que momento essa realidade vai acabar se impondo para o governo americano. Fasten your seatbelts, diriam os americanos, né? Apertem os cintos porque a emoção não vai faltar, mas a gente tem a nossa salvaguarda aqui com o reforço de Lucinda Pinto na equipe de analistas de economia da CNN Brasil, também no CNN Money. Lucinda, mais uma vez, muito bem-vinda à nossa equipe. Um prazer podermos trabalharmos juntos e até a próxima. Obrigada, Yuri. Boa noite.